Fala aí, galerinha, beleza? Bom, vamos lá. Baixando aqui, abrindo aqui o Atlas. E hoje a gente vai fazer uma revisão geral de uh, acidentes anatômicos e músculos, né? Pra gente saber a origem e inserção de tronco e membros superiores, tá? Tronco a gente vai ver mais os superficiais ali, os que são principais, né? A gente vai ver um pouquinho aí dos músculos do abdômen, né, dos membros, enfim, pescoço alguns, e depois a gente vai parte de crânio e tal em outro vídeo, tá? E aí tem um vídeo também só de membros inferiores, onde a gente vai ver pelve e membros inferiores. Mas vamos lá, basicamente, primeiro a gente vai dar uma revisada aqui nos ossos, tá? Eu sei que todo mundo deve saber os ossos, mas só para a gente relembrar, tá? Alguns acidentes que são importantes. Então aqui a gente tem o nosso esqueleto axial, né? Então a gente tem o nosso externo, que é formado pelo manúbrio, corpo do externo, processo tifoide, certo? Aqui a gente vai ter as duas clavículas. A clavícula tem uma extremidade external e uma extremidade acromial, né? Onde a gente tem aqui o ligamento acromioclavicular, certo? E a articulação, né, acromioclavicular. Aqui a gente tem a articulação externo-clavicular, que é uma articulação que permite, né, sinovial, permite vários movimentos da clavícula, beleza? Já revisando um pouquinho de biomecânica, né? Aqui a gente tem escápula, tá? Na escápula a gente vai ter alguns acidentes importantes, tá? O principal deles é aqui a espinha da escápula, o acrômio, aqui a gente tem o processo glenoide, a gente vai ter a articulação glenomeral, né? A gente tem a borda superior da escápula, perdão, o ângulo superior da escápula, ângulo inferior, borda medial e aqui a borda lateral, tá? No húmero, a gente também vai ter acidentes importantes, tá? Então, o húmero a gente vai ter aqui o trocânter maior e trocânter menor. Eu vou até colocar uma aqui em destaque para a gente ver alguns acidentes. Então, a gente vai ter a cabeça do húmero, né, que se articula lá na glenoide. A gente tem os tubérculos, tubérculo maior, tubérculo maior e tubérculo menor, esse aqui em vermelhinho. E entre os tubérculos a gente tem o sulco intertubecular, beleza? Então, sulco intertubecular do úmero. Aqui a gente vai ter a tuberosidade deltoide, tá? Como o nome diz, tuberosidade deltoide. É aqui que os músculos deltoides vão se inserir, tá? O deltoide. Então, ele vai se inserir aqui onde? Na tuberosidade deltoide, beleza? Então, ó, tubérculo maior, tubérculo menor, linha intertubecular entre os tubérculos, certo? Sulco, na verdade, intertubecular, tuberosidade deltoide. E aqui na parte distal a gente vai ter os côndilos, né, que a gente não vai ver hoje a parte de antebraço, né, mas só para a gente saber, a gente tem os côndilos, os epicôndilos, aliás, então a gente tem epicôndilo medial e epicôndilo lateral, né, nas beiras, ó, epicôndilo medial e epicôndilo lateral. E aqui a gente vai ter a tróclea e o capítulo, beleza? Então, a tróclea e o capítulo, que formam a nossa articulação do cotovelo ali. Aqui atrás a gente tem o olectron, né? E a gente tem os epicôndilos aí que são laterais. Tem o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial, beleza? E aqui atrás a gente tem a crista, o sulco radial, tá? Aqui atrás a gente tem o sulco radial. Beleza. Então, basicamente, a gente vê alguns acidentes aí do húmero. Aqui a gente vai ter, né, as costelas. Aqui embaixo a gente tem rádio e una, tá? Então, o rádio, lembra da antena do rádio é o dedão. Então, o rádio e a una, certo? E aqui a gente vai ter as vértebras, tá? Nas vértebras a gente tem os processos espinhosos, que são essas pontinhas aqui que formam a nossa espinha, coluna espinal, né? E a gente tem os processos transversos, tá? Então, a gente vai ver que as vértebras, vários músculos costais têm origem dos processos espinhosos, origem ou se inserem nos processos espinhosos e transversos das vértebras. E também nas costelas, beleza? E aqui embaixo a gente vai ter daí o ilho, o sacro, né, a cox, alguns músculos a gente vai ver, né? Principalmente os eretores da espinha. Eles vão se originar nessa região aqui, né, de pelve, e eles vão até o processo mastoide do osso temporal, né? Ou seja, eles vão se inserir aqui no nosso crânio, tá? Nas bordas, alguns vão se inserir aqui na linha nucal, tá? Então é isso, basicamente. Só para a gente dar uma geralzona e uma revisada.
colocar aqui os músculos, a gente vai pegar uma metade e a gente vai dissecando até não sobrar nenhum músculo, beleza? Então, começando aqui, pelo compartimento aqui anterior, parte anterior, a gente tem, vamos começar pelo braço, que daí a gente já elimina ali, sobra espaço para a gente ver algumas inserções aqui de músculos do tronco. Então, vamos lá, começando com o trapézio, tá? Então esse músculo aqui do dorso é o trapézio, tá? Eu vou tirar o trapézio, depois a gente vai pro dorso, porque o trapézio ele atrapalha um pouquinho aqui, ver o ombro, tá? Então o trapézio ele é um músculo grande, né? E ele tem várias porções. Então o trapézio ele é dividido em 3 porções, com base no sentido das fibras, tá? Então imagine que o trapézio, aqui a gente tem o trapézio, ele vai ter 3 porções. Essa porção aqui mais superior é chamada de descendente, porque as fibras elas estão no sentido descendo, né? Essa aqui é a porção ascendente, então a gente tem o trapézio descendente, trapézio ascendente e o transverso, tá? Então, descendente, ascendente e transverso, beleza? O trapézio ele vai ter basicamente 3 origens, tá? O trapézio ele vai se originar em uma região aqui que a gente chama de linha nucal, tá? Linha nucal porque é a linha da nuca, tá? Então aqui na nuca a gente tem essa linha que vai delimitar ali onde começa a nossa nuca. E o ligamento nucal, eu vou tirar aqui um lado do trapézio só para a gente ver rapidinho, ó. Isso aqui é o ligamento nucal, tá vendo? Ó, o ligamento nucal. Ele vai da nossa nuca até próximo aqui ao início das vértebras torácicas, tá? Ele serve de origem para o trapézio. Vou voltar ao trapézio aqui. Beleza. Então a gente tem o trapézio que tem origem, né, com pontos de origem. A linha nucal, o ligamento nucal e os processos espinhosos torácicos, tá? Então, linha nucal, aqui o ligamento nucal e processos espinhosos torácicos, beleza? E alguns cervicais também. E o trapézio ele vai se inserir aonde? Ele vai se inserir em 3 regiões, tá? Ele vai se inserir na parte posterior, né, na porção posterior aqui da clavícula, no acrômio e na parte superior da espinha da escápula, beleza? Então, esse aí é o trapézio. Quais são as funções do trapézio? O trapézio ele vai auxiliar nos movimentos do ombro, né, ali como modo geral, auxilia um pouco nos movimentos da escápula, tá? Então ele vai auxiliar nesse movimento de rotação para cima da escápula, né? Então a gente tem um movimento de rotação para cima da escápula que acompanha o ombro, né? O trapézio ele auxilia nesse movimento. Também vai ser um músculo que vai auxiliar na extensão do pescoço, enfim, elevação das escápulas. Então ele tem várias funções aí, beleza? Aí a gente vai agora falar do deltoide, que são essas 3 cabeças aqui, parte anterior, lateral e posterior. O deltoide anterior ele vai ter origem aqui na clavícula, né, na parte anterior aqui, porção mais anterior da clavícula. O deltoide lateral principalmente no acrômio e o deltoide posterior na espinha da escápula, tá? E onde é que o deltoide vai se inserir? Na tuberosidade deltoide. Então os 3 músculos, as 3 porções do deltoide vão se inserir na tuberosidade deltoide do úmero, tá? Que é aquela parte lateral que a gente viu lá. E aqui atrás a gente tem os músculos do manguito rotador, tá? Os famosos músculos do manguito rotador. Por que eles têm esse nome? Porque a função deles é fazer esses momentos de rotação. Rotação externa, parte posterior do manguito, e rotação interna, né? Esses músculos aqui que a gente vai ver que são os anteriores do manguito. Na verdade, o subescapular, né? Rotação interna. Beleza? Então, quando eu faço um movimento de rotação externa, esses músculos aqui que estão fazendo, tá? Que são supraespinal e infraespinal redondo menor. Então, como que esses músculos fazem esse movimento de rotação externa? Se a gente for pensar aqui, ó, o supraespinal, ele tem origem na fossa supraespinhal, né? Supraespinal ali da fossa supraespinhal, né? Porque está acima da espinha da escápula. Então, fossa supraespinhal. E ele vai se inserir aqui no tubérculo maior do úmero, tá? Na parte superior do tubérculo maior do úmero. Essa inserção dele aqui é importante porque, tá vendo que ele vai por cima, ó, a gente tem o úmero, ele se insere aqui, ó, tubérculo maior por cima. Então esse é um músculo que ele vai auxiliar na abdução do braço. Então quando você faz uma abdução do braço, né, você tem o deltoide ali exercendo grande parte da força. E acima de 90 graus, né, você vai ter uma atuação muito grande do supraespinal. Então se você colocar a mão aqui, acha a sua espinha da escápula, né, coloca a mão em cima. Tá?
tá? Tem trapézio ali, se você apertar um pouco mais você vê o supraespinal. Quando você faz um movimento de elevação do ombro, você vai ver que ele contrai. Então até 90 graus ele já está contraindo, passou de 90 graus, beleza? Justamente por conta dessa inserção. E a gente vai ter o infraespinal, que tem origem aqui na fossa infraespinal, também vai se inserir no tubérculo maior do húmero. E o redondo menor, que vai ter origem aqui no ângulo inferior da escápula, né, nessa borda lateral da escápula aqui, e se insere no trocânter maior, no tubérculo maior do húmero também. Tá? Se a gente for pensar na função desses músculos, o que eles fazem quando eles contraem? Eles vão rodar o húmero, eles fazem um movimento rotacional do húmero para trás, né? Rotação externa, beleza? Então, vamos tirar eles aqui, os músculos do manguito. E a gente tem outro músculo do manguito que é o subescapular. Tá? O subescapular ele vai ter origem na fossa subescapular e ele se insere no tubérculo menor do húmero. Então, quando ele puxa o tubérculo menor do húmero, o que ele faz? Ele faz esse movimento aqui, ó, puxando para dentro, beleza? Rotação interna. E aí, a gente tem aqui o redondo maior. Tá? Esse músculo redondo maior ele vai ter origem aqui no ângulo inferior da escápula e ele vai se inserir na parte medial aqui do húmero, né? Nessa parte anterior aqui, mais medial do húmero, beleza? Então, ele é um músculo que ele auxilia nos movimentos de extensão do braço, né? E também de adução, beleza? Mas de forma assim, indireta, tá? Não é o principal músculo que faz isso. Indo aqui para o braço, a gente tem compartimento anterior o bíceps, tá? A gente tem o bíceps braquial, que tem duas cabeças, uma cabeça longa que é mais lateral, né? A cabeça longa, ela vai ter origem aqui no tubérculo supraglenoidal, tá? É tubérculo supraglenoidal? É isso mesmo, que às vezes eu confundo. Então a cabeça longa do bíceps, o bíceps, a parte mais lateral, vai ter origem aqui no tubérculo supraglenoidal, tá? do húmero. Tubérculo supraglenoidal. E a cabeça curta do bíceps, tá? Que é a parte maior aqui do bíceps, tem um tendão mais curto, vai ter origem no processo coracoide da escápula, beleza? Então, ó, cabeça lateral do bíceps, né? Que é a cabeça longa, vai ter origem no tubérculo supraglenoidal. E a cabeça curta no processo coracoide da escápula. E eles vão se inserir aqui na tuberosidade radial, beleza? Então, são músculos que se inserem aqui na tuberosidade do rádio, ambos eles, tá? E aí a gente tem o braquial. O braquial é um músculo que ele vai ter origem na face anterior do húmero, aqui na parte mais distal, tá no meio do braço para baixo. E ele vai se inserir no processo coronoide da una, tá? Então lembra que a una, a parte de cima da una é como se fosse aqui, ó, meu braço. A una ela tem, né, o olecranon, que é aquela voltinha que se articula lá no húmero, e ela tem uma pontinha aqui embaixo, que é o processo coronoide, tá? Então o braquial ele vai se inserir aí. Então a gente pode dizer que o braquial ele é o principal músculo flexor do cotovelo, tá? Por quê? Por mais que quando a gente pensa na flexão do cotovelo, o que vem na cabeça? Né? Bíceps braquial, porque ele é o maior, né? É o mais superficial, mas embaixo dele a gente tem o braquial, que a única função do braquial é fazer a flexão do cotovelo, tá? E a gente vai estudar depois que o braquial ele fica localizado, essa posição que o braquial tá, permite que ele tenha uma maior vantagem mecânica. Então ele consegue gerar mais força nessa flexão do cotovelo. Então o principal flexor de cotovelo que a gente tem é o braquial, e o bíceps também. O bíceps braquial também é importante. Aqui em cima a gente tem o coracobraquial, que também tem origem no processo coracoide da escápula, tá? E se insere aqui no húmero. Esse músculo, a gente pode dizer que ele é mais um músculo estabilizador aí do nosso húmero. Então, é um músculo que atua principalmente fazendo estabilização. E atrás, compartimento posterior, a gente tem o tríceps, que é formado aí por três cabeças também, tá? Então, a gente tem a cabeça longa, a cabeça lateral e a cabeça medial. A cabeça longa do tríceps vai ter origem no tubérculo infraglenoidal, tá? Então, o tubérculo infraglenoidal fica logo abaixo aqui da cavidade glenoide. Então, o tubérculo supraglenoidal é aqui em cima da cavidade glenoide. É onde ficava o bíceps, né? E aqui infraglenoidal, cabeça longa do tríceps, beleza?
Então a cabeça longa do tríceps tem origem no tubérculo linfoglenoidal, cabeça lateral na face posterior aqui do húmero e a medial também na face posterior do húmero, beleza? Não dá para ver aqui, mas basicamente ela tem origem na face posterior do húmero. E eles vão se inserir aqui através do tendão triceptal, né? Aqui no olecrano da ulna, beleza? Então, tríceps braquial. E aqui a gente tem alguns músculos do antebraço, né, que a gente não vai ver a origem e inserção deles, tá? Mas só para a gente dar uma relembrada aí. Então, o que é importante a gente saber? Que os músculos flexores do braço, eles têm origem, tá? Não precisa saber a inserção de todos, mas os flexores, né, os músculos que fazem a flexão e a pronação, eles têm origem no epicôndilo medial. E os músculos extensores do braço, eles têm origem no epicôndilo lateral, beleza? Então, ó, se a gente for ver aqui os músculos que fazem a flexão, tá? Então a gente tem aqui os músculos extensores primeiro, que está mais fácil. Então a gente tem aqui o braquiorradial. O braquiorradial é a única exceção, tá? Porque ele é um músculo biarticular. Ele é aquele músculo que faz esse movimento aqui, né? Aquele movimento do reflexo, quando você rela na panela e tira a mão, tá? Então, o braquiorradial, ele tem origem no húmero, né? E ele é o único músculo aí que não vai ter origem, né, dos extensores aí, no epicôndilo lateral, beleza? A gente tem o braquiorradial, o extensor radial longo do carpo, tá? A gente pode ver a origem no epicôndilo medial, perdão, no epicôndilo lateral, tá? Lateral. Então, extensor radial longo do carpo. Extensor radial curto do carpo, também tem origem no epicôndilo lateral. Extensor dos dedos, tá? Origem no epicôndilo lateral, vai até as falanges distais ali dos dedos. Extensor do dedo indicador, do dedo mínimo, perdão. Extensor do dedo mínimo. Opa. E o extensor ulnar do carpo. Beleza? Extensor ulnar do carpo. Aí aqui a gente tem, ainda nesse compartimento posterior, né, o supinador, tá? O ancônio, que é o músculo estabilizador aí do cotovelo. E a gente vai ter alguns músculos que estão relacionados aí com funções dos dedos e do polegar. Então esse primeiro aqui, se não me engano, é o abdutor do polegar, né, abdutor longo do polegar. Aí a gente vai ter o extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e o extensor do dedo indicador, beleza? Então, todos os músculos extensores dos dedos, né, extensores do carpo, os músculos extensores de modo geral, o compartimento de músculos extensores, tá? Que é posterolateral. Lembra? O compartimento dos extensores ele é póstero, está na parte posterior, lateral. Todos os músculos eles vão ter origem aqui no epicôndilo lateral do húmero, beleza? Por que isso é importante? Porque esses músculos, né, pessoas, por exemplo, tenistas, pessoas que praticam esportes com raquete, geralmente, né, ou então pessoas que, sei lá, trabalham, ficam muito tempo com o braço em uma posição, enfim. Essas pessoas costumam ter epicondilite. Né? Epicondilite é o quê? É uma inflamação do epicôndilo, que é causada justamente por uma sobrecarga, né, nesses músculos extensores, beleza? Então, por exemplo, pessoas que ficam digitando, né, que às vezes fazem muito assim, ficam muito com o braço estendido, costumam ter esse tipo de lesão. Tá? E aqui a gente tem o compartimento dos flexores, tá? Que tem origem no epicôndilo medial. E aí a gente vai ter esse primeiro aqui que é o pronador redondo, ó, origem no epicôndilo medial, se insere aqui no rádio. Flexor radial do carpo, origem no epicôndilo medial, vai até os ossos do carpo. Palmar longo, tem origem ali no epicôndilo medial, vai até a palma ali, né? Passa aqui pelo túnel do carpo, que a gente chama. Flexor superficial dos dedos, tá? Tem origem aqui no epicôndilo medial e no rádio, e vai em todos os dedos. Aí a gente tem o flexor ulnar do carpo, mais lateralmente aqui, né? Origem no epicôndilo medial. O flexor profundo dos dedos, que vai ter origem, né, na face anterior aqui da ulna. E
flexor longo do hálux, beleza? Flexor longo do hálux, que tem origem aqui nessa membrana interóssea e no rádio na ulna. E aqui embaixo a gente tem o pronador quadrado, beleza? Também vai ter origem ali nos dois ossos. Beleza. E basicamente é isso que a gente tem sobre o antebraço. Então o que é importante a gente saber? Que os músculos extensores têm origem no epicôndilo lateral, então, ó, extensores e supinadores, beleza? Porque a gente tem os extensores e aqui em cima tem o músculo supinador. E aqui no epicôndilo medial, tá? Então aqui no epicôndilo lateral. No epicôndilo medial, a gente tem a origem dos flexores de punho. Flexores de punho e pronadores. Uma curiosidade, né, que em questão de lesão, né, a epicondilite lateral ela é muito mais comum do que a epicondilite medial, tá? Então é muito mais fácil você sobrecarregar os extensores do que os flexores, tá? Então tem um dado que mostra que 90 e poucos por cento das epicondilites de cotovelo, né, elas são laterais e uns 5 a 10% são mediais. Legal isso. E aí a gente mata, né, o braço. Aqui a gente tem os músculos da mão, né, que eu não vou lembrar exatamente, mas basicamente a gente tem os hipotenários, que são esses músculos aqui. Aqui a gente tem os hipotenários. Esse conjunto de músculos aqui, cada um tem um nome, tá? Mas esse conjunto aqui de músculos é chamado de músculos tenares, tá? Então cada um tem um nome diferente. E aqui a gente tem os hipotenares, que são os músculos do polegar ali. Então a gente tem tenares e hipotenares. E aí cada um vai ter um nome diferente. Tem abdutor do polegar, tem não sei o que do polegar. Aí a gente tem os lumbricais na mão, né, que ficam aqui. E se eu não me engano, esses aqui são os interósseos dorsais. Interósseos dorsais. Então, a gente tem os interósseos dorsais e os lumbricais da mão. Beleza? Só por questão de curiosidade, eu acredito que não tenha tanta importância assim saber os músculos da mão, por enquanto, pelo menos. Mas só pra gente tirar eles aqui. Basicamente é isso. E aí a gente vai pro tronco, né? Então começando aqui com o compartimento anterior, a gente tem o peitoral maior, tá? Esse músculo aqui a gente quase não estuda, né? Músculo external. Peitoral maior. Peitoral maior, ele vai ter 3 origens e ele vai se inserir na crista intertubercular do úmero, tá? Então o peitoral maior ele vai se originar. Deixa eu tirar esse platismo aqui, a gente vê bem. O peitoral maior ele tem uma porção mais superior, média e mais inferior, tá? Então o peitoral maior ele vai se originar aqui na parte inferior da clavícula, no externo e nas faces costais, tá? Por que faces costais? Porque aqui embaixo do peitoral a gente tem as costelas, tá? Então ele tem origem na clavícula, no externo e nas costelas e se insere aqui na crista intertubercular do úmero. Então, pela inserção dele, né, o que ele faz? Qual é a função dele? Né? Adução do braço, né? Então supino, né? Basicamente. Embaixo dele a gente tem o peitoral menor. O peitoral menor ele vai ter origem no processo coracoide, tá? Então aqui a gente tem o processo coracoide da escápula, ele vai se inserir na terceira, na quarta e na quinta costelas. Aqui do lado a gente tem o serrátil anterior, tá? O serrátil anterior ele tem origem aqui nas costelas e ele vai se inserir aqui numa estrutura. Imagina que ele entra por dentro aqui, ó, aqui é a escápula. Ele vai por dentro da escápula, ele vai se inserir aqui nessa região da borda medial da escápula, tá? Então o serrátil anterior se origina nas costelas e se insere aqui na borda medial da escápula. E esse músculo, o serrátil anterior, ele é um músculo importante quando a gente vai fazer movimentos com a escápula. Tá? Então ele é um músculo importante para movimentar a escápula. Ele auxilia nesses movimentos da escápula. Aqui a gente vai ter os intercostais externos e intercostais internos. Tá? Os intercostais externos, eles auxiliam na inspiração. Por quê? Porque imagine que quando ele contrai, ele aumenta o espaço na caixa torácica, favorecendo o pulmão, né, aumentar de volume.
E o intercostal interno, ele é um músculo expiratório. Por quê? Quando você tem a ativação desses músculos intercostais internos, eles vão diminuir o espaço da caixa torácica, diminuindo o espaço para o pulmão, facilitando a expiração. E aqui a gente tem os músculos do abdômen. Então, esse primeiro aqui é o oblíquo externo. Tá? O oblíquo externo ele tem várias origens, então ele vai se originar aqui das costelas. Opa. Ele se origina das costelas, aqui da aponeurose toracolombar, né? E ele vai se inserir na crista ilíaca, no pubis e na linha alba. Tá? Aqui no meio a gente tem como se fosse uma cartilagem, bem no meio do abdômen, que é chamada de linha alba. Então é uma linha cartilaginosa, igual aquela articulação cartilagem nucal, mesma coisa. Então uma linha alba, como se fosse assim uma fita que passa bem no meio, e aí os músculos eles vão se inserir nela, beleza? Então aqui o oblíquo externo. Então, origem nas costelas, né, a aponeurose toracolombar se insere aqui na crista ilíaca, na espina ilíaca superior, no pubis, na linha alba. Aí a gente tem o reto do abdômen, que tem origem no processo tifoide nas faces costais, nas cartilagens costais, na verdade, né, porque ele tem origem aqui nessas cartilagens, e ele se insere no pubis e na sínfise púbica. Então ele vai se inserir bem aqui. Opa. Aqui o oblíquo interno, tá? O oblíquo interno, ele é um músculo que ele vai ter origem na aponeurose toracolombar e ele vai se inserir principalmente aqui no ligamento inguinal, tá? Então, o oblíquo interno, por mais que ele passe aqui por esses músculos, ele tem inserção aqui também, né, na cartilagem costal, aqui na crista ilíaca, mas quando a gente vê nos livros, a maioria dos livros traz que ele vai ter origem na aponeurose toracolombar, tá? Imagine que essa aponeurose aqui é uma camada mais profunda dela, tá? Essa aqui é a aponeurose toracolombar. E ele vai se inserir no ligamento inguinal, que é esse ligamentozinho aqui, tá? Ligamento inguinal. O ligamento inguinal está entre o ilho e o pubis, beleza? E aí a gente tem esse músculo mais profundo, né, dos abdominais, que é o transverso do abdômen. O transverso do abdômen tem várias origens, então ele se origina na aponeurose toracolombar, nas costelas e na crista ilíaca. Tá? Então ele tem origem nas costelas, aponeurose, crista ilíaca. E ele vai se inserir aqui no pubis, tá? Na linha alba, um pedacinho da linha alba, perdão, um pedacinho do ligamento inguinal, no pubis e na linha alba, beleza? Então, o transverso do abdômen origina nas costelas, aponeurose toracolombar, também se origina aqui na crista ilíaca, se insere no ligamento inguinal, pubis e linha, no ligamento inguinal, pubis e linha alba. Então é isso, ali a gente vai vendo esse músculo aqui é o iliopsoas, a gente vai ver ele na parte dos membros inferiores da pelve. E aqui atrás, compartimento posterior, a gente vai ter mais um monte de músculo. Compartimento posterior, começando a gente tem o latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso, ele é um músculo que ele vai atuar no ombro. Então, lembra que a gente viu lá que esse músculo aqui, quando ele está alguma contratura, né, quando ele não está funcionando muito bem, ele tem uma perda da função, alguma alteração, por exemplo, na pelve, né, pode causar uma disfunção desse músculo que pode afetar o ombro, né, gerando, sei lá, uma bursite no ombro, né, ou sobrecarregando o ombro, enfim. Então, o latíssimo do dorso ele vai ter origem aqui nessa aponeurose toracolombar, tá? Mas essa aponeurose toracolombar ela tem origem aonde? No ilho e no sacro. Tá? Então, a gente pode dizer que o latíssimo do dorso ele vai ter origem no ilho, né, na crista ilíaca, no sacro, né, através dessa aponeurose toracolombar, e ele vai se inserir na crista intertubercular do húmero, beleza? Então ele se insere na verdade no sulco intertubercular do húmero. Então o latíssimo do dorso, ou o grande dorsal, tem origem na crista ilíaca, sacro, se insere no sulco intertubercular do húmero. Aqui a gente vai ter agora o levantador da escápula, tá? Esse músculo aqui é o levantador da escápula. A origem dele é no ângulo superior da escápula e ele se insere nos processos transversos das vértebras C1 a C4. Então aqui a gente tem vários músculos que não dá, torna difícil a visualização, né? Mas basicamente ele vai ter origem aqui no superior da escápula e vai se inserir aqui nos processos transversos das vértebras.
E, como o nome dele diz, levantador de escápula, o que ele faz? Levanta a escápula. Tá? E aí a gente vai ter os romboides, romboide maior e romboide menor. O romboide maior e o menor, ambos, né, vão se originar aqui nos processos espinhosos. Ó, deixa eu tirar isso aqui. Ó, tá vendo? Dá pra gente ver os processos espinhosos. Processo espinhoso, processo espinhoso. Então eles vão ter origem nos processos espinhosos, né, não lembro exatamente quais são, mas nos cervicais e torácicos, tá, nos primeiros aí. E eles vão se inserir na borda medial da escápula. Tá? Então qual que é a principal função desse músculo? Né? Eles, quando você faz aqui, ó, protração da escápula e retração, ou abdução e adução. Eles são músculos que eles fazem a adução da escápula, ou seja, quando você aproxima as duas escápulas. Tá? Então os romboides eles fazem essa aproximação das escápulas, também chamado de adução ou retração. Aqui o romboide menor. Aqui embaixo a gente tem, né, embaixo dos romboides, os serráteos. Então a gente tem o serrátio, vou tirar esse latíssimo aqui. Serrátio póstero superior, serrátio póstero inferior. O serrátio póstero superior, ele também vai ter origem aqui nos processos espinhosos das vértebras, tá? E ele vai se inserir nas costelas, tá? Então ele se insere aqui nas primeiras costelas, beleza? Serrátio póstero superior, ó, da segunda até mais ou menos a sétima costela, beleza? Sétima não, até da segunda até a quinta, se não me engano. Então aqui, serrátio póstero superior, tem origem nos processos espinhosos, se insere nas costelas. E o serrátio póstero inferior também vai ter origem nos processos espinhosos, tá, das vértebras torácicas e lombares, e vai se inserir aqui nas 4 últimas costelas, beleza? Então os músculos serráteos, eles são músculos que eles auxiliam, né, nesse movimento das costelas, beleza? Tirando eles aí. E aí a gente vai para os músculos mais profundos aqui, né, do dorso. Tá? Então a gente tem o iliocostal, que tem 3 partes, né? Ele divide em iliocostal lombar, iliocostal torácico, iliocostal cervical. Tá? Aí a gente tem o longuíssimo dorso, que é o longuíssimo dorso torácico. Aí tem o cervical e o da cabeça. Tá? Então embaixo dos esplênios, esses músculos aqui são os esplênios. Esplênios cervicais e esplênios da cabeça. Tá? Tirar eles para ficar mais fácil de ver os eretores. Então os esplênios, eles são músculos que a principal função deles é fazer, né, aí a flexão da cabeça e manter a cabeça ereta, né? Então um dos músculos que mantém a nossa cabeça ereta, lembra que a gente viu lá que aqui a gente tem, né, nas alavancas lá, a gente tem uma alavanca de equilíbrio, né? Aqui você tem um braço de resistência e aqui um braço de força, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a gravidade puxando a cabeça para baixo e aqui você tem os músculos mantendo a cabeça ereta. Tá? Um desses músculos são os esplênios. Então a gente tem os esplênios os esplênios cervicais e os esplênios da cabeça. Tá? Os esplênios são músculos que eles vão ter origem aqui nos processos espinhosos, beleza? E eles vão se inserir no processo mastoide do osso temporal. Então, se a gente for ver o processo mastoide do osso temporal, deixa eu tirar isso aqui, eu acho que dá pra ver. É isso aqui. Tá, esse aqui é o osso temporal, né, na lateral da cabeça. O processo mastoide é o nome do acidente que esses músculos se inserem. Tá? Então a gente vai ver que, por exemplo, o longuíssimo e o iliocostal também vão se inserir no processo mastoide da cabeça, beleza? Então aqui, ó, esplênio da cabeça, origem dos processos espinhosos, inserção, processo mastoide. Esplênio cervical, mesma coisa. Tá? Na verdade, o esplênio cervical ele vai se inserir aqui no processo transverso da C1, da Atlas. Tá? Então, o esplênio cervical se origina nos processos espinhosos, se insere no C1 na processo transverso da Atlas, da C1. E aqui o que eu falei, né? Os iliocostais e longuíssimo, ó, aqui a gente tem o iliocostal. O iliocostal vai se inserir. Ó, aqui é o iliocostal. Iliocostal cervical. Ele vai se inserir nessa parte superior. Enfim, então vamos lá. Começar de baixo. Então aqui a gente tem o iliocostal, que é dividido em torácico, iliocostal lombar, torácico e cervical, tá? Então,
Basicamente, esse cervical aqui ele tem o nome de cervical porque ele vai se inserir ali nas vértebras cervicais, beleza? Nos processos ali. Aqui fala dos bordos inferiores. Bom, enfim, não sei. Bom, basicamente, quando a gente fala ilho costal, aqui o nome da origem de inserção não tá tão bom. Mas os iliocostais, eles têm esse nome por quê? Iliocostais, né? Lembra que o nome do músculo tem a ver, às vezes, com a localização dele. Porque os iliocostais, eles vão ter origem aqui na crista ilíaca e eles vão se inserir nas costelas, tá? Então a gente não precisa dividir eles, a gente precisa saber que o iliocostal ele vai da crista ilíaca até próximo ao pescoço, tá? Então ele é um músculo eretor da espinha, é um músculo paravertebral, porque ele está paralelo às vértebras, tá? Então a gente tem os iliocostais, tem origem aqui na crista ilíaca, vão se inserir ali próximos à região cervical, região do pescoço. A gente tem o lombar, o torácico e a cabeça. Quando você tira, sai tudo, né? E aqui a gente tem o longuíssimo dorso, que também, né, tem origem aqui na crista ilíaca e na face posterior do sacro, tá? E nos processos espinhosos. Então, tem três origens: crista ilíaca, processos espinhosos e parte posterior do sacro. E ele vai se inserir, né? Aqui tem uma parte dele que vai se inserir nos ângulos das costelas. Então esse longuíssimo torácico vai se inserir nos ângulos das costelas. E tem uma outra parte dele, que é a parte que a gente chama de... tem a cervical e tem a da cabeça. O longuíssimo vai se inserir aqui no processo mastoide do osso temporal, que a gente falou. Esse aqui é o processo mastoide do osso temporal. Então o longuíssimo é outro exemplo de músculo, que tem origem no nosso quadril, né? Tem origem na nossa pelve, perdão, aqui na crista ilíaca, no sacro, nos processos espinhosos, e ele vai até o nosso processo mastoide da cabeça, né? Então lembra aquele caso clínico que o professor deu na sala, né? Por que às vezes um problema no pé, né, pode gerar um problema lá, uma dor cervical, né? Porque esses ossos, esses músculos aqui que a gente viu, então lembra, ó, o ilíaco ele vai, ó, aqui da sua pelve até a cervical, né? O longuíssimo ele vai da pelve até a cervical também. Então, quando você tem, por exemplo, né, um desalinhamento da sua pelve, você vai ter, consequentemente, né, uma sobrecarga de um dos lados ali no seu eixo. Então, você tem a pelve, que é o centro de equilíbrio, e você tem o seu eixo, que é a sua coluna. Mudou o centro de equilíbrio, mudou o eixo. E aí você vai sobrecarregar um desses músculos, pode gerar uma dor cervical, certo? E aí a gente entra, né, nos músculos mais profundos aí, que são músculos, todos eles são os paraespinais ali, né? Enfim, então a gente tem os espinais, tá? Espinais torácicos, aí tem os semiespinais, semiespinais da cabeça, enfim, tem vários músculos aqui, esses aqui não, a gente não precisa saber todos, tá? Mas enfim, tem semiespinal cervical, semiespinal da cabeça. Basicamente todos os músculos espinais, né? Por que eles têm esse nome de espinais? Porque eles vão ter origem na espinha. Então, alguns deles vão se originar nos processos transversos e vão se inserir nos processos espinhosos, tá? Poucos deles, né, os que estão mais superiores, né, vão se originar nos processos espinhosos e transversos e vão se inserir aqui na linha nucal, né? Então, como exemplo aqui do semiespinal da cabeça, né? Então ele se origina no processos transversos, se insere na linha nucal. Aí a gente tem aqui mais músculos semiespinais, esse aqui já é um multífero. E aqui a gente tem os multíferos, tá? Os multíferos são outro exemplo de músculo paravertebral que tem origem aqui na nossa pelve. Então ele vai ter origem na parte posterior do sacro, no ilho, e em uma região da vértebra que é chamado de... Eu tenho anotado multífero, esse eu não vou lembrar. Processos mamilares lombares, tá? Então o multífero ele vai ter origem nos processos mamilares. Eu vou pegar aqui para a gente ver o que é esses processos mamilares. Mas basicamente é uma área que fica aqui meio posterior na vértebra, tá? Eu acho que não vai dar para ver aqui.
está multisseleção. Deixa eu tirar, se eu pegar só um, aqui dá. Então, os processos mamilares. Acredito que é esse aqui, ó. Aqui, ó, processos mamilares. Então, o multífido, ele é um músculo que ele vai ter, como o nome diz, multífido, muitas fendas, tá? Então, a maioria dessas, é como se fosse vários músculos pequenos juntos, unidos. Então, eles têm origem, geralmente, né, as fibras, nos processos transversos e mamilares das vértebras, e eles vão se inserindo no processo espinhoso. Tá? Então, ele vai fazendo como se fosse assim, ó, vai subindo, né? Tem origem aqui nesses dois, vai subindo como se fosse assim, fechando, tá? Se fosse dois garfinhos, sei lá, coisa assim. Mas, enfim, tá? Aqui a gente tem que saber que, basicamente, o multífido ele vai ter origem na pelve, né? Então a parte posterior do sacro, ilho, processos mamilares vertebrais, processos transversos, e ele vai se inserir aqui, ó, nos processos espinhosos, tá vendo? Das vértebras. E ele vai até C2, até a axis. Então ele vai se inserir aqui, né? A última porçãozinha dele vai se inserir aqui na axis, no processo espinhoso da axis, beleza? Então o multífido ele vai desde a pelve até a axis, que é a C2. Então outro músculo paravertebral e bem importante. E aí a gente tem aqui mais profundo, né, o quadrado lombar. Esse músculo aqui é o famoso quadrado lombar, tá? O quadrado lombar ele tem origem na crista ilíaca e nos processos transversos das vértebras lombares. Ele vai se inserir aqui na última costela, na 12ª costela, beleza? Então, o quadrado lombar, a origem na crista ilíaca e nos processos espinhosos, se insere na 12ª costela. Aí a gente vai ter os intertransversários, músculos intertransversários, que são músculos que passam entre os processos transversos. Tá? Esse aqui são os intertransversários também mediais. Né? Aí tem os músculos interespinais, que são esses entre os processos espinhosos. Tem lombar, cervical, torácico. Aqui a gente vai ter os levantadores das costelas. Levantadores das costelas. Esses músculozinhos aqui, eles são os rotadores das vértebras. Então, se eu não me engano, são classificados em externo, longo e curto. Né? Então, a gente tem os rotadores longos das vértebras e os rotadores curtos. Basicamente, são os músculos responsáveis, né, por esses movimentos de rotação. Beleza? Então, os rotadores longos e rotadores curtos aí das vértebras. Cara, é isso. Né? Esses músculozinhos pequenininhos, né, a maioria deles, acredito que não são tão importantes assim, né? Mas disso aqui, o que era importante a gente saber, né? Esses músculos mais profundos do dorso. Né? A gente tem que saber que, lembra, aqui a gente tem iliocostal, longuíssimo e multífero, tá? Que são os eretores da espinha. Esses três músculos, principalmente o iliocostal e o longuíssimo, né, são um grupo de músculos eretores da espinha. Então, eles que fazem o quê? Né? Quando você flexiona o tronco, eles que estendem o seu tronco, beleza? E eles têm origem, né? O longuíssimo a gente viu que ele tem origem aqui na pelve e vai até o processo mastoide. O iliocostal sai aqui da pelve, do ilho, né? Se insere aqui nas costelas e vai até as primeiras vértebras cervicais. E o multífido a mesma coisa, vai até a axis, né? Então, alterações na nossa pelve, né? Desequilíbrios, desalinhamentos da nossa pelve, podem provocar alteração na função desses músculos, sobrecarregando uns lados, né? E isso vai alterar a nossa postura como um todo, certo? Então, por exemplo, se a minha pelve, se o meu centro de equilíbrio, né, lembra aquele esquema lá? Se o meu centro de equilíbrio está desalinhado, o meu eixo vai estar desalinhado. Se o meu eixo estiver desalinhado, né, ali eu vou ter minha parte superior desalinhada também. Tá? Então a gente tem a pelve, né? Pelve, centro de equilíbrio, né? O eixo, que a gente tem uma linha. Se eu tiver um desalinhamentozinho aqui vai desalinhar, né? Pode desalinhar para qualquer lado, vai depender. Então basicamente é isso aí sobre essa anatomia dos membros superiores, acho que foi quase tudo.
E aqui o que faltou foi o diafragma, né? Esse aqui é o músculo diafragma que vai se originar. Esqueci da origem e inserção do diafragma. Mas basicamente o diafragma, ele vai se originar no corpo das vértebras, tá? Nessa face anterior aqui do corpo das vértebras, e vai se inserir, né, nas costelas. Então tem origem e inserção nas costelas e nas vértebras ali, basicamente. Beleza? E aí eu acredito que foi quase tudo, né? A gente vai ter um outro vídeo falando mais sobre os membros inferiores e a pelve, né? Mas é isso. Deu quase 50 minutos aí de vídeo. Valeu? Então é isso aí, espero que tenha ajudado e é nóis.